Bem-vindo à aula 5.6. Nessa aula 5.6 a gente vai ver o último modelo de estruturas de mercado, que é a concorrência monopolística. Concorrência monopolística é um modelo bastante especial que tenta misturar tanto o que nós sabemos de concorrência perfeita, quanto o que nós sabemos de monopólio, poder de monopólio e concorrência imperfeita. Tá ok? Então vamos ver esse modelo na aula de agora. Eu sou o professor Vitor Sena, esse é o período letivo especial de 2020 do curso de Microeconomia 2 da Universidade Federal de Ouro Preto. Tá ok? Então vamos ver aqui, continuando na aula 5, a gente está na parte de concorrência monopolística. Concorrência monopolística é uma contradição em termos, né? Tem concorrência de monopólio, né? Concorrência de uma só produção, de um só produtor, né? Mas a ideia aqui, na verdade, é usar a concorrência, tal como nós conhecemos a concorrência perfeita, com firmas com algum poder de monopólio. Tudo bem? Então, em um mercado monopolisticamente competitivo, as empresas competem por meio da venda de produtos diferenciados que são altamente substituíveis uns pelos outros. Tá? Então, os produtos não são exatamente os mesmos, mas eles possuem algum grau de substituição. Tudo bem? Como a maioria dos modelos. Tá? Cada vez mais que eu passo nesse curso, eu cada vez mais gosto do modelo de concorrência monopolística. Né? Os economistas não gostam muito desse modelo, porque eles chamam esse modelo como ad hoc, né? Modelos que acrescentam detalhes vindos de fora, né? Tipo, uma lógica vinda a posteriori, né? Uma lógica adicional dentro do framework da economia. Mas hoje em dia eu acho que quase todos os modelos econômicos são ad hoc, e esse aqui na verdade pode ser talvez só mais um deles, e eu acho que ele se adequa bem, porque na verdade a competição é imperfeita mesmo e com várias características que nós não conseguimos reduzir naqueles modelos de concorrência perfeita, nos modelos de monopólio puro, nos modelos de monopólio comum que nós vimos e até no duopólio. Tá? Mas o que acontece? Novas firmas podem entrar ou sair com facilidade. Neste mercado, companhias possuem apenas um reduzido poder de monopólio. Tá? Eles não têm todo o poder de monopólio, tal como nós vimos no mercado de apenas uma firma produtora. Tá? Tem algum poder de monopólio, mas ele é reduzido. Então, tem uma competição forte. O problema é que os bens são diferenciados, como eu falei anteriormente. No longo prazo, a entrada de novas empresas ocorre até que os lucros sejam reduzidos a zero. Então, lembra do lucro econômico? O lucro econômico, no caso de concorrência monopolística, vai ser também zero, né? Lembra que o lucro econômico zero não quer dizer o lucro contábil igual a zero, né? Mas quer dizer que as oportunidades do capital empregados naquele setor foram todas exauridas, né? E o capital está sendo remunerado corretamente, os pagamentos dos fatores estão sendo remunerados corretamente, de acordo com o mercado. As firmas estarão, então, produzindo com excesso de capacidade, isto é, com produção aquém dos níveis que minimizam o custo médio. A gente vai entender por que isso aqui está colocado, mas o ponto é que é diferente de concorrência perfeita. Lembra que na concorrência perfeita, as firmas no longo prazo estariam todas naquele ponto onde minimizavam o custo médio. Né? Então, havia livre entrada e saída de firmas, né? Elas adotavam um preço que estava vigente no mercado, mas elas estavam nesse ponto de minimização do custo médio. Na concorrência monopolística isso já não ocorre. Tudo bem? Então aqui o ponto que reforça que lucros econômicos são iguais a zero. A diferença, porém, é que os produtos são similares, mas não iguais. Então cada empresa possui um pequeno poder de mercado no seu produto, tá? Pois a demanda de mercado para o produto em cada empresa é negativamente inclinada. A gente vai ver a figura que vai mostrar isso, uma figura tirada do nosso livro. Tudo bem? De modo geral, as empresas possuem custos diferentes e algumas marcas se sobressaem às outras. Pegam uma parcela do mercado maior do que outras, tá? Nesse caso, elas podem cobrar preços ligeiramente diferentes e algumas podem obter pequenos lucros. Tá? Então, quer dizer,
dá para relaxar essa questão de lucro econômico igual a zero, pode ter um lucro econômico um pouquinho maior do que zero, um lucro extraordinário aí que justifica o investimento em capacidade, mas existe uma dinâmica no mercado, tudo bem? Deixa eu mostrar aqui o gráfico para vocês. Na minha versão do Pintic e Rummenfeld aparece aqui na página 450 esse gráfico, tá ok? Então deixa eu representar ele aqui num canto para vocês acompanharem o que está acontecendo. Então é um gráfico normal de preço e quantidade, tá? Vou primeiro representar o primeiro gráfico e depois o segundo. Vou fazer uma dinâmica, embora as dinâmicas possam ser diferenciadas, tá? Essa aqui não é a única possível que pode haver nesse mercado, inclusive estudar dinâmica para esses mercados é bem mais difícil, tá? Mas deixa eu colocar aqui, ó, existe uma curva de demanda para esse produto, tá? Uma curva de custo total médio para esse produto e uma curva de custo marginal obedecendo todas aquelas regras que nós vimos usuais de micro, tá? Uma curva de custo marginal. Suponha inicialmente que essa firma está sozinha no mercado, então ela tem uma receita marginal igual ao custo marginal, determinando o ponto de monopólio. Então, receita marginal é essa reta que eu fiz pontilhada. O ponto onde a receita marginal igual ao custo marginal determina a quantidade ótima aqui do monopolista. Essa quantidade vai determinar um preço ótimo de monopólio. Repare que aqui ainda temos lucro, tá ok? Então o lucro vai ser toda essa área que eu vou representar aqui, de diferença entre preço de monopólio e o custo total médio de se produzir essa quantidade aqui, estrela, que é asterisco, tá? Bom, mas o que acontece? Acontece que outras firmas vão entrar, não necessariamente com o mesmo produto, mas com produtos diferenciados, tudo bem? Mais para frente a gente vai falar do mercado de refrigerantes, né? Antes eu falei do mercado de bebidas, o mercado de cervejas. Talvez seja um caso de concorrência monopolística, tal como eu falei anteriormente, tá? Existe algum monopólio, existe algum poder de monopólio, os produtos são levemente diferenciados, não são a mesma coisa, mas quando entram concorrentes, o que acontece? Essa firma aqui perde um pouco da sua demanda, é como se a demanda se deslocasse para a esquerda e para baixo. Os custos são mantidos, deixa eu manter aqui, tá? Então a curva de custo total médio dessa firma continua a mesma coisa que antes, tá? Os custos de produção são mantidos, custo marginal passando pela curva, pelo ponto de mínimo da curva de custo total médio. Bom, mas a demanda, que agora eu estou representando em azul, é que se alterou, tudo bem? Então essa demanda agora ela diminuiu. Ela pode ter ficado mais elástica e ir para baixo, tudo bem? Isso aí vai depender da dinâmica também, que pode ser um pouco mais complicado, tá? Mas o fato é que a demanda nova para essa mesma empresa caiu por causa da entrada de concorrentes. Existe também a receita marginal, que eu estou fazendo pontilhada aqui. E essa receita marginal igual ao custo marginal vai determinar o ponto em que o monopólio para, tudo bem? Só que agora a demanda é um pouco menor. E repara que o preço de monopólio, para essa competição monopolística, é exatamente no ponto igual e tangente da nova demanda a essa curva de custo total médio, tá? O ponto é que não existe lucro nesse ponto que eu estou fazendo aqui, tá? Os lucros econômicos se exauriram para esse mercado e é isso que essa figura está retratando aqui na página 450, tudo bem? Se vocês repararem também o que o livro está representando aqui para a gente, a quantidade diminui um pouco, tá? Então a quantidade depois dessa entrada de novos concorrentes é um pouco menor, tá? Os custos se mantiveram no mesmo lugar, mas o que aconteceu é que a demanda se deslocou um pouco pela entrada de novos concorrentes com produtos levemente substitutos, tá? Então existem vários exemplos para esses mercados, né? Eu diria que a maioria dos produtos que a gente compra hoje em dia são concorrência monopolística, tá? No caso, alguns poucos oligopólios nós temos nos mercados. Talvez um oligopólio seja serviços de telefonia celular, tá? Mas
Concorrência monopolística são os produtos que nós consumimos no dia a dia. Tudo bem? As bebidas que eu falei, sabão em pó, por exemplo, talvez marcas de chocolate e por aí vai. Uma infinidade de exemplos. Tudo bem? Bom, vamos falar do exemplo aqui das bebidas e pó de café. Tudo bem? É um exemplo que está lá no nosso livro texto. Aqui estão várias bebidas que nós vemos no mercado. Algumas só tem no mercado norte-americano, né? Mas a ideia aqui é que são várias bebidas diferentes que nós vamos falar. Tá? E aqui eu vou passar um exemplo tirado do livro texto, mais adaptado. E o ponto importante aqui é que nem sempre ter o maior market share ou preço significa maior lucratividade, tá? Então a gente pode comparar o refrigerante Coca-Cola com o Guaraná Dolly, por exemplo. Tá? Tá aí a foto do Dolinho aqui para a gente lembrar disso, tá? Deixa eu passar esse exemplo então. Vou passar de maneira numérica aqui. Vamos pegar pelas cores. Nosso livro fala da Coca-Cola e do RC Cola, né? Poderia ser qualquer outro refrigerante. Eu vou pegar o Guaraná Dolly aqui como exemplo, né? Poderia ser o Guaraná Jesus também como exemplo. Mas usando a elasticidade que o livro coloca, ou uma elasticidade aproximada, eu vou colocar que a elasticidade da Coca-Cola em módulo é igual a 5. Tudo bem? Os custos marginais da Coca-Cola, vou colocar aqui que são iguais para cada latinha de refrigerante a 1,6, tá? R$1,60, tá? Não sei se esses custos estão perto dos custos reais, né? Na verdade, talvez o custo de produção seja bem menor do que isso, mas uma coisa que é muito importante para o mercado de bebidas é a distribuição, né? Tanto é que logística e distribuição é muito importante para esse mercado, para ganhar market share maior. Tudo bem? Então nós temos aí a Coca-Cola com essas características. Deixa eu fazer aqui o Guaraná Dolly com uma elasticidade sugerida para o RC Cola lá no livro, tá? Então a elasticidade do Guaraná Dolly vai ser de apenas 2. Tudo bem? E o custo marginal do Guaraná Dolly é R$1. Bom, vocês podem estar se perguntando, mas a elasticidade do Guaraná Dolly é menor do que a elasticidade da Coca-Cola? Geralmente é mesmo, porque a Coca-Cola tem mais substitutos e é mais caro. Lembre-se que produtos mais caros tendem a ser mais facilmente substituídos do que o Guaraná Dolly, tá? Então a ideia é de que Coca-Cola você tem várias opções de menor preço para poder substituir. Tá? A não ser que você seja um consumidor muito inelástico de Coca-Cola. E no caso do Guaraná Dolly, a pessoa já substituiu até chegar no Guaraná Dolly, por exemplo. Tá? Então, se a pessoa está consumindo o Guaraná Dolly, ela já começa a considerar a Dolly frente a outras bebidas que não mais refrigerante, por exemplo. Pode acontecer um caso desse jeito. E pode ter, né, os fanáticos do Guaraná Dolly também, que são consumidores mais inelásticos. O segredo mesmo para essas elasticidades diferentes para bebidas parecidas é a região da demanda que elas estão trabalhando, tudo bem? Então a região da demanda do Guaraná Dolly é uma região um pouco diferente da demanda por Coca-Cola, tá? Teria que estimar para o Brasil também para ver se essas elasticidades são realmente essas, mas como eu disse, eu estou adaptando o exemplo do livro, tá? Então vamos pegar aqui, dado esse custo, qual que seria o preço de monopólio para a Coca-Cola, tudo bem? Então nós sabemos que o custo marginal é 1,6. Já sabemos também que a elasticidade é igual a 5 em módulo, né? Então a elasticidade da Coca-Cola está aqui, o custo marginal da Coca-Cola está ali em cima. Então nós temos essa continha aqui, a equação vai ficar assim. Nós temos 5 sobre 4 vezes 1,6. Ou seja, 1,25 vezes 1,6. O preço da Coca-Cola aqui para esse exemplo teria que ser igual a 2. Pensa aí no preço da latinha de Coca-Cola igual a 2. Tá ok? Bom, vamos fazer o caso para o Guaraná Dolly. Tá? Qual seria o preço de monopólio do Guaraná Dolly? Sabemos que o custo marginal é igual a 1
e sabemos que a elasticidade em módulo do Guaraná Dolly é igual a 2, não é isso? Então nós temos 1 sobre 1 menos 1 meio. Então nós temos que o preço de monopólio do Guaraná Dolly é também 2. Tá? Se você quiser, pode colocar uma elasticidade um pouquinho maior, aí o preço do Guaraná Dolly fica um pouco menor, e uma elasticidade um pouco menor para a Coca-Cola, o preço da Coca-Cola fica um pouco maior. Tá? Mas o exemplo continua, e no caso aqui a gente pode fazer o seguinte: lembrem-se do índice de Lerner. Vamos calcular o índice de Lerner para a Coca-Cola e o índice de Lerner para o Guaraná Dolly. No caso, vamos lembrar que o índice de Lerner era o preço de monopólio menos o custo marginal sobre o preço efetivo, ou seja, o preço de monopólio. Então nós estamos falando aqui de 0,4 dividido por 2, ou seja, o índice de Lerner da Coca-Cola é 0,2 ou 20%. Então o poder de monopólio da Coca-Cola utilizado aí é de 20%. Tudo bem? E de outra parte, vamos fazer o índice de Lerner por Guaraná Dolly. Tá? Então nós temos que o preço do Guaraná Dolly estava 2 nesse exemplo, menos o custo marginal de 1 sobre o preço de monopólio, que era 2. Então nós temos 1 sobre 2, ou seja, 0,5, ou seja, o poder de mercado do Guaraná Dolly estava em 50%. Tudo bem? Bom, mas como é que se explica, né? O Guaraná Dolly, que tem uma fração de mercado bem menor do que a Coca-Cola, tem um poder de mercado de 50% e a Coca-Cola 20%. Né? É como nós dissemos, né? Nem sempre o maior market share, o preço do produto, significa maior lucratividade. Tá? A questão é que, para cada unidade vendida, talvez o Guaraná Dolly esteja fazendo muito lucro, só que ele não tem alcance de mercado muito grande a ponto de ter um lucro maior do que a empresa que tem um alcance grande. Tudo bem? Então, isso aqui não contradiz o fato da Coca-Cola lucrar mais do que os refrigerantes Dolly. Tudo bem? Só mostra que a fração de lucratividade entre as duas empresas pode ser diferente. Tá? Bom, o livro argumenta de acordo com o mercado norte-americano com produtos americanos, tudo bem? Estou fazendo uma extrapolação aqui para produtos brasileiros, mas novamente reforço que para o caso brasileiro seria ideal conhecer as verdadeiras elasticidades e os custos marginais de cada um desses refrigerantes, tá ok? No caso, o nosso livro traz ainda um exemplo do pó de café, né, mostrando que existem alguns pós de café que têm consumidores mais fiéis e alguns pós de café que são encarados como substitutos. Tá? Então, aqueles pós de café com produto substituto terão elasticidade maior do que aqueles pós de café de consumidores mais fiéis. Tudo bem? Então, isso agrega um poder de mercado diferente entre as firmas. Tá? A maioria das pessoas que encara os pós de café como substitutos perfeitos, e aqui sujeitos à concorrência monopolística. Mas existem alguns clientes cativos que vão gostar de um determinado produto. Tá? Finalizando essa aula aqui, tem o último exemplo lá do nosso livro sobre concorrência monopolística. Eu vou passar bem rápido nele, porque novamente ele envolve conhecimentos de teoria dos jogos. Tá? Mas eles estão falando aqui de uma concorrência monopolística de um produto muito específico lá do Japão, que chama Gypsy Moth Tape, tá? É uma fita adesiva para pegar mariposas e para pegar insetos, tudo bem? No Brasil também tem esse produto e alguns produtos similares, tipo a citronela, né? Então tem algumas gigantes aí do setor de produtos de limpeza, tal como a Procter & Gamble, a Unilever e a Cal, né? Entrando nesse mercado lá no Japão, tudo bem? O ponto importante desse exemplo é que as firmas estavam querendo entrar nesse mercado, mas não sabiam exatamente que preço iam cobrar pela fita adesiva. Tudo bem? Então, Procter & Gamble estava pensando em cobrar ou $1,40 ou $1,50 por essa fita adesiva. Mas o
quão lucrativo ia ser a entrada deles no mercado, ia depender do preço que a Unilever e a Cal estavam também praticando para esse mesmo mercado, tá? O ideal para todas essas três firmas seria se todas elas estivessem cobrando 1,50, tá? Então elas dividiriam lucros de 20 cada uma, tudo bem? Aquela mesma questão que nós vimos no modelo de cartel. Se a sua concorrente está cobrando 1,50, vale a pena você cobrar 1,40. E ao cobrar 1,40, a firma passa para um lucro maior, tudo bem? Pois ela domina um pedaço do mercado maior aí por estar com um produto mais barato. Mas se a firma passa a adotar um preço mais baixo, de 1,40, a outra vai ter incentivo a seguir também. Então nós vemos que o equilíbrio nesse mercado aqui é as duas firmas venderem essa fita adesiva a 1,40 cada uma. As duas ou três aqui, no caso que ele juntou duas firmas numa só. Tudo bem? Mas isso envolve equilíbrio de Nash, envolve teoria dos jogos, que será um conceito que nós veremos na aula 6 e 7 e na parte 2 do nosso curso. Tá ok? Então vejo vocês na aula 6, onde nós vamos começar a falar sobre teoria dos jogos. Até lá. Tchau, tchau.